Em 2020, o mundo parou diante de um inimigo invisível, o SARS-CoV-2. Essa pandemia nos forçou a adaptar rotinas, nos afastar de quem amamos e enfrentar desafios que testaram nossa resiliência como humanidade. Mas, embora muitas pessoas associem a Covid-19 aos seus momentos mais críticos, como as internações e os altos índices de mortalidade, o impacto desse vírus vai muito além da fase aguda da infecção. Ele deixou cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, que ainda estão sendo estudadas. A Covid-19 não foi apenas uma crise sanitária, mas também social e econômica. Ela nos mostrou a importância da ciência e do trabalho colaborativo, da responsabilidade coletiva e mesmo com a redução do número de casos graves, os efeitos da pandemia continuam nos moldando até hoje. Por isso, hoje, vamos mergulhar nas manifestações tardias da Covid-19, o chamado Covid longo, ou Long Covid. Como ele nos afeta, quais os mecanismos por trás dessa condição e, principalmente, o que podemos fazer para ajudar quem sofre com esses sintomas persistentes. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso Patologicamente Falando, onde abordamos temas da saúde de forma dinâmica e informativa. Meu nome é Júlio, sou estudante de medicina da UFRN e hoje estou acompanhado com mais dois amigos para abordar um tema muito importante. Oi pessoal, sou Matheus, é um prazer estar aqui. Hoje vamos explorar um tema que, apesar de ser recente, já é muito relevante tanto para profissionais da saúde quanto para estudantes e pacientes, o Covid longo. Oi gente, eu sou Malu, também estudante de medicina da UFRN, e complementando o que o Matheus disse, hoje abordaremos temas relacionados à Covid-19, focando em entender os efeitos tardios dessa doença. Isso mesmo, gente. Então, já contextualizando a doença, a Covid-19, na forma como conhecemos, surgiu em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, e é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia. No Brasil, até agosto de 2024, já registramos mais de 39 milhões de casos e 700 mil óbitos. Quando surgiram essas discussões sobre o Long Covid? Pois é, Júlio. Desde o início da pandemia já haviam essas discussões, mas foi só em 2021 que a OMS definiu que o Long Covid, ou Covid longa, pode ser definido pela presença de sintomas persistentes ou surgidos após 3 meses da infecção aguda pelo SARS-CoV-2, sendo que esses sintomas não podem ser atribuídos a outras condições clínicas. Isso, Malu. O que torna o Covid longo tão complexo é sua heterogeneidade. Ele pode afetar diferentes sistemas do corpo, como respiratório, cardiovascular, neurológico e músculo-esquelético. Além disso, as manifestações cognitivas e emocionais também são bastante frequentes. E é importante lembrar que o Covid longo pode acometer pessoas que tiveram desde quadros leves até graves da doença. Isso significa que mesmo quem não precisou de internação pode apresentar sintomas persistentes. Exatamente, Júlio. E esses sintomas mais frequentemente podem incluir fadiga, dispneia, problemas de memória e concentração, insônia, ansiedade e dores musculares. Mas assim, a lista completa é muito mais extensa e diversa, então é sempre muito importante estar atento quanto a isso. Já falando agora de uma parte que muito interessa aos estudantes da área da saúde, que é a fisiopatologia, é importante relembrar que a infecção pelo SARS-CoV-2 começa com a ligação de sua proteína spike ao receptor de ECA2, que está presente em células de diversos tecidos do corpo, como pulmões, coração, rins e trato gastrointestinal, o que ajuda a explicar os efeitos sistêmicos do vírus. E aí, depois de se ligar esse receptor, o vírus entra na célula por endocitose e utiliza a maquinaria celular para se replicar, o que, bem resumidamente, acaba induzindo a liberação de uma grande quantidade de citocinas inflamatórias pelas células do sistema imune, o que é conhecido como tempestade de citocinas. Pois é, a tempestade de citocinas é uma reação imunológica descontrolada. Na verdade, é a grande responsável por causar danos significativos nos tecidos. Nos pulmões, por exemplo, isso pode resultar em um dano alveolar difuso, com edema, formação de membranas hialinas e destruição do epitélio alveolar, o que causa aqueles graves problemas respiratórios que nós tantos ouvimos falar durante a pandemia. E assim, ainda tem mais, porque existe a relação com a ativação do sistema de complemento, que pode induzir a formação de microtrombos nos capilares pulmonares, e isso não foi pouco frequente não. Esses microtrombos prejudicam a troca gasosa e causam lesões nos capilares e na arquitetura respiratória, causando hipoxemia e contribuindo para a dispneia. E essa formação de microtrombos não se restringe à vasculatura respiratória. Eles podem causar problemas na circulação em todo o corpo e podem persistir, mesmo após a recuperação da fase aguda, causando inflamação no endotélio vascular. E o impacto não se restringe só aos pulmões, né?
A inflamação sistêmica pode afetar o coração, levando a miocardite, e os rins, causando necrose tubular aguda, por exemplo, por causa da hipóxia e da inflamação. E até mesmo o sistema nervoso central pode ser atingido, na verdade, com lesões isquêmicas e também outros danos causados pela inflamação na região. E um dos principais fatores que explicam o Covid longo é justamente a inflamação de baixo grau, que persiste após a fase aguda. E essa cronicidade está associada à ativação prolongada de mastócitos e à disfunção dos linfócitos T. Esses linfócitos, que são essenciais para a defesa imunológica, podem ser prejudicados pela linfopenia induzida pelo vírus. Outro mecanismo importante é a persistência de partículas virais, porque estudos mostram que fragmentos do RNA do SARS-CoV-2 podem ser encontrados em tecidos meses após a infecção inicial, e essa persistência pode justamente desencadear essas reações imunológicas locais e sistêmicas que a gente está discutindo. E só para finalizar essa parte, porque são tantas coisas que se a gente fosse ficar comentando, dava para passar o dia todo aqui. A Covid-19 também pode causar alterações na microbiota intestinal, levando a um desequilíbrio conhecido como disbiose, que pode influenciar não apenas ao sistema digestivo, mas também ao sistema imunológico e nervoso. Certo, Matheus. Então, relacionando esses mecanismos às manifestações clínicas do long COVID, a fadiga, por exemplo, pode ser explicada pela inflamação crônica e pela disfunção mitocondrial, que reduz a produção de energia nas células. Já a dispneia está frequentemente associada a alterações pulmonares, como fibrose e dano alveolar. Além disso, a inflamação do endotélio pode causar disfunção vascular, agravando a falta de ar que tínhamos mencionado anteriormente. Os sintomas neurológicos, também conhecidos como névoa mental, podem ser causados por hipóxia cerebral e inflamação no sistema nervoso central. E só complementando essa questão dos sintomas neurológicos, no sistema nervoso central, os achados incluem microglioses reativas e lesões vasculares que podem estar associados aos sintomas neurológicos e cognitivos, como dores de cabeça e essas dificuldades de memória. Enquanto isso, as dores musculares e articulares podem ser resultados da inflamação sistêmica e do aumento de mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e citocinas. E os problemas cardiovasculares, como palpitações, podem ser atribuídos a condições como miocardite ou disfunção autônoma, que afetam a regulação do ritmo cardíaco. Essa inflamação do músculo cardíaco pode levar, inclusive, a alterações estruturais e funcionais, incluindo a insuficiência cardíaca. E também tem as alterações gastrointestinais, que incluem diarreia crônica, desconforto abdominal e outras que podem estar associadas à disbiose e inflamação da mucosa intestinal, como o Matheus bem pontuou anteriormente. Ou seja, é uma doença realmente muito séria, né, gente? E falando agora do diagnóstico do Covid longo, é fato que existe uma abordagem abrangente, com foco na história clínica e nos exames laboratoriais, porque, apesar de não haver um marcador específico, testes complementares podem ajudar a excluir outras condições. Por isso, se deve ter uma atenção enorme à construção de uma história bem feita. Principalmente, como já foi citado, os sintomas são bem diversos e estão relacionados a múltiplos sistemas do corpo. Então, o quadro pode facilmente ser confundido com outras patologias, como depressão ou síndrome da fadiga crônica. Isso, e o fato de que muitos profissionais não estão familiarizados com o conceito de Covid longa dificulta o diagnóstico apropriado. Então, é muito importante que esses achados sejam cada vez mais disseminados. Até porque o tratamento é bem voltado à tentativa de correção desses danos, muitas vezes amplificados pela falta de um diagnóstico precoce. Isso mesmo, Matheus. O manejo é baseado na reabilitação multidisciplinar. Então, a fisioterapia, terapia ocupacional e apoio psicológico são pilares fundamentais. E, só para reforçar, é muito importante apontar a importância do impacto emocional da Covid longa, sendo esse ponto de vital reconhecimento para o tratamento bem-sucedido. Além disso, terapias direcionadas, como a reabilitação pulmonar e cognitiva, são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas é sempre importante frisar que, em muitos dos casos, alguns dos danos são irreparáveis. Então, é sempre importante reiterar a crucialidade do diagnóstico precoce para a melhor recuperação de cada paciente. Isso mesmo. E outro tema também muito importante relacionado à Covid longa é a vacinação. Estudos mostram que pessoas vacinadas têm menor probabilidade de desenvolver sintomas persistentes caso contraiam a Covid-19. Isso reforça o papel da imunização como uma ferramenta dupla, para proteger contra casos graves e complicações de longo prazo. Sim, e é muito importante lembrar que as vacinas aprovadas são seguras e passaram por rigorosos processos de avaliação. Infelizmente, apesar disso, as taxas de vacinação em algumas regiões ainda estão abaixo do ideal devido à desinformação. Pois é, um dos maiores obstáculos para a vacinação contra o Covid foi a disseminação de fake news. Mitos como a vacina altera o DNA ou causa efeitos colaterais graves
muitos circularam e criaram hesitação em muitas pessoas. E pior, isso pode até extrapolar a esfera dessa doença e acabar para contribuir para uma baixa vacinação de forma geral. Isso chega a ser um absurdo. Quando paramos para pensar que até pouco tempo o Brasil era uma referência mundial em relação a campanhas de vacinação. E é por isso mesmo que a gente tem que lutar ativamente contra a desinformação. Combater as fake news é um desafio, mas o engajamento dos profissionais de saúde nas redes sociais, onde muitas dessas informações falsas se espalham, é importantíssimo. Outro ponto crucial é a educação em saúde. Explicar de forma acessível como as vacinas funcionam e por que são seguras pode ajudar a desmistificar os mitos. Além disso, deve-se ensinar à população a importância da checagem e compartilhamento de fatos. Divulgar fontes somente confiáveis e incentivar a verificação de informações antes de compartilhá-las faz toda a diferença. Então, como podemos perceber por meio de todos os pontos comentados aqui, o Long Covid é um desafio clínico e científico que ainda estamos desvendando. Então, continuar estudando e discutindo essa condição é essencial para avançarmos no tratamento e na prevenção. E lembrem-se, a vacinação continua sendo a melhor ferramenta para evitar tanto a infecção quanto suas complicações. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esse episódio tenha trazido conhecimento e reflexões importantes acerca desse tema. Foi um prazer. Tchau, tchau! Tchau, tchau!